Conclusão. Quando os ensinamentos parecem complicados, é importante relembrar o referencial e foco de nossa prática, a compaixão por todos os seres. Praticar compaixão é praticar a mente transcendente, a mente que vai além de nossa prisão do auto-interesse. O problema da roda da vida não está na identidade virtual que os seres manifestam, mas na limitação da mente no autocentrismo, na prisão do auto-interesse. A compaixão é o antídoto e o exercício de liberdade frente a isso. Se esquecermos a amplidão natural de nossa mente, nem a compaixão, nem o amor serão possíveis. São qualidades que não se podem praticar isoladamente. São qualidades de amplidão, impossíveis na estreiteza do auto-interesse. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, diz: não importa quanto poder ou recursos nos for possível reunir, nossa vida, na ausência do amor, parecerá miserável. A origem do sofrimento está na estreiteza do foco da mente. A origem da felicidade está na amplidão que a mente possa praticar. Se você praticar apenas um bom coração, sua mente se ampliará rapidamente, e você e todos os que o rodeiam sentirão o brilho e o frescor da natureza de Buda. Você pode praticar isso a todo momento. Não perder esse foco. Eis o desafio maravilhoso, a incessante lucidez. Use a meditação serena, o calmo e nobre sentar, para aprofundar a prática e remover os obstáculos que estiver encontrando. Alegre-se com todos os seres à sua volta. Reconheça suas qualidades de liberdade transcendente e relacione-se com elas. Assim, sua vida será prática incessante e seus olhos se encherão do brilho de gratidão por todos os Budas. Sempre que você ficar na dúvida diante de tradições, práticas, linhagens, formalidades, exigências, cores e roupas, pense que nenhum ensinamento pode oferecer mais do que reconectá-lo ao reconhecimento de sua própria natureza, da natureza ilimitada de todos os Budas. Reconheça que todas as linhagens budistas surgem do ensinamento do Buda e não vão além dele. E essa natureza ilimitada você já tem. Se estiver muito aflito e tudo parecer impossível, lembre que a própria experiência da roda da vida é construída e, portanto, não é imutável, está sujeita à impermanência. A liberação é possível. A cada momento e a cada brilho do giro da roda, podemos, meditando a vida, reconhecer o ilimitado. Além do mais, quando tudo está perdido, quando nenhum controle funciona mais, nada está perdido. Lembre-se, nossa natureza segue intacta. Glossário. As definições apresentadas foram formuladas com base em aspectos particulares dos ensinamentos budistas e não seria adequado vê-las como definitivas ou completas. De fato, o uso das palavras no budismo surge como um remédio para aliviar o sofrimento dos seres, não como uma explicação de como as coisas são ou deveriam ser. Portanto, é nesse sentido que as definições são apresentadas. Buda. Título que se dá a um ser que despertou completamente para o potencial absoluto da realidade, em especial o exemplo histórico do Buda Shakyamuni, príncipe Siddhartha, ou Gautama, que alcançou esse reconhecimento cerca de 2.600 anos atrás. 5 venenos: raiva, medo, obtusidade mental, desejo, apego, inveja e orgulho. São chamados de venenos porque potencializam os impulsos para as 10 ações não virtuosas e assim criam todos os sofrimentos da roda da vida. Dakini.
fonte da atividade iluminada do Lama, correspondente ao aspecto Sangha das 3 joias, o princípio feminino da sabedoria. Dharma, o ensinamento que surge na mente do Buda de acordo com as necessidades dos seres, de forma a produzir alívio com relação a dukkha e apontar o reconhecimento da liberdade não causal. Dharmakaya, o corpo de vacuidade do Buda, sem inclinações, mas ainda assim prenhe de todos os fenômenos e possibilidades. 10 ações não virtuosas. Ações que produzem sofrimento. A moralidade no budismo não surge de uma fonte externa, mas da experiência. A lista de 10 não-virtudes é um croquis através do qual nos guiamos para verificar se os ensinamentos do Buda realmente trazem alívio e contentamento. Assim, abstemo-nos dessas ações não porque o Buda pediu, mas porque verificamos por nós mesmos que não produzem felicidade estável. São 3 as ações de corpo que devemos evitar: tirar a vida, roubar e praticar conduta sexual indevida, adultério, estupro, etc. São 4 ações de fala: falar rudemente, difamar ou comentar atitudes que realmente parecem condenáveis, mentir e falar inutilmente, ou permitir-se distrações e emoções vãs. São 3 ações de mente: avareza, aversão ou má vontade para com os outros e visão herética, no sentido de aceitar e defender teorias de mundo e doutrinas que produzem sofrimento. Mais amplamente, a heresia suprema é a fixação do javali, que congela a separatividade e atribui significados automaticamente, ocultando a liberdade inata. A ação não virtuosa de mente correspondente ao galo é a avareza, e a correspondente à cobra, a má vontade. Dukkha, em Pali, dukkha, termo geralmente traduzido como sofrimento, mas que mais amplamente é a própria complicação inerente à experiência cíclica da roda da vida. Não é apenas algo desagradável, mas também o sofrimento muitas vezes não percebido, mas implícito na felicidade baseada em condições. Fixação. Um evento separativo qualquer. Ela corresponde ao javali e é sustentada e defendida pelos outros 2 animais, o galo e a cobra. Identidade. Fixação em que há um processo de autorreferência embasado em outras fixações. Dessa fixação surgem um observador e um mundo que é observado. Lama. Numa primeira abordagem, o professor em carne e osso que manifesta no espaço e no tempo a intenção iluminada atemporal e não local do Buda. Lama significa insuperável ou compaixão materna. Corresponde ao aspecto Buda das 3 joias. Nirmanakaya. O corpo de compaixão do Buda, que incessantemente surge para beneficiar os seres, os mestres reconhecidos como emanações da intenção iluminada do Buda. Nobre caminho óctuplo. O caminho gradual que o Buda ensinou para irmos da experiência de aprisionamento à obtenção do reconhecimento incessante da liberdade. O primeiro passo é abandonar o refúgio nos 3 venenos e refugiar-se nas 3 joias, ou seja, abandonar a motivação usual de perseguir objetivos que não são capazes de produzir felicidade duradoura e colocar-se na direção daquilo que realmente pode produzir uma experiência estável de liberdade. Com essa motivação firmemente estabelecida, os 3 passos seguintes são alcançados naturalmente, já que uma pessoa com tal refúgio não pratica as 10 não-virtudes em mente, segundo passo, fala, terceiro passo, e corpo, quarto passo.
No quinto passo, há uma ampliação dessa motivação, que passa a incluir os outros seres. Nesse passo, o desenvolvimento das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições proporciona destemor e uma inserção adequada no mundo, o que elimina a crise existencial. Os 3 últimos passos referem-se à prática de meditação. O 6º passo é o desenvolvimento de estabilidade. O 7º passo, a prática da sabedoria transcendental que aponta em cada evento separativo uma natureza de liberdade. E o 8º passo, a prática do reconhecimento incessante dessa pureza, inerente e não separativa, a liberdade não causal que sempre esteve presente, mas que até então não havia sido reconhecida. O nobre caminho constitui a roda do Dharma. O praticante gira essa roda da melhor maneira que consegue, indo do 1º ao 8º passo várias vezes, a cada vez melhorando algum ponto, até realizar completamente cada um deles. 4 nobres verdades. Primeiro ensinamento dado pelo Buda e que caracteriza o budismo como tal. A primeira verdade proclama que experimentamos complicação de tempos em tempos e que, em geral, não temos controle sobre seu surgimento. A segunda verdade nos apresenta a origem causal dessas complicações, ou seja, que elas são construídas, artificiais. Por serem construídas e, portanto, não absolutas, podem ser dissolvidas, e essa é a terceira verdade. A quarta verdade é o nobre caminho óctuplo, ou seja, os meios de obter a dissolução da complicação. 4 qualidades incomensuráveis: alegria, amor, compaixão e equanimidade. Elas surgem de uma ampliação da mente que passa a abarcar as necessidades dos outros seres. Alegria é reconhecer o mérito de outros e se regozijar com isso. Amor é fazer de tudo para ampliar essas boas qualidades. Compaixão é entender os obstáculos dos outros seres a partir do ponto de vista deles mesmos, gerando soluções adequadas e permitindo que sua natureza livre aflore naturalmente. Equanimidade é não sucumbir a flutuações, atendendo todos os seres em suas necessidades, independentemente de recompensas ou condições. Refúgio nas 3 joias. Tomar como ponto de referência ou eixo a experiência de liberdade manifestada como o exemplo histórico do Buda. O produto dessa experiência na forma de ensinamentos que surgem de acordo com as necessidades dos seres, a fim de produzir alívio de todas as formas possíveis e a comunidade dos seres que se movem na mesma direção. Rinpoche. Precioso. Título concedido a grandes mestres reconhecidos como Nirmanakayas. Roda da vida. Samsara. A experiência cíclica construída pelos 3 venenos. Essa roda é caracterizada pelas 3 marcas: dukkha, impermanência e falta de um eixo ou sentido para essa experiência de existência. Os seres separativos dominados pelos 3 venenos vagam indefinidamente por essas experiências de acordo com as 6 emoções perturbadoras, e estas classificam as experiências da roda em 6 reinos correspondentes. Sadhana. Numa primeira abordagem, um texto que conduz uma prática de meditação específica. Amplamente, o processo pelo qual o praticante alcança o resultado, incluindo indistintamente meditação formal e vida cotidiana. Sambhogakaya. O corpo de deleite do Buda, a emanação contínua de formas puras que manifesta a liberdade do Dharmakaya. Samsara. Ver roda da vida. Sangha. A comunidade de praticantes que se aplicam à prática dos ensinamentos do Buda.
6 emoções perturbadoras: raiva ou medo, aflição por carência, obtusidade mental e cansaço, desejo e apego, inveja e competitividade, e orgulho e falso contentamento. Elas correspondem aos 6 reinos da roda da vida. 6 perfeições. Em sânscrito, paramita. Generosidade, dana. Moralidade ou disciplina, sila. Paciência ou paz, kshanti. Perseverança ou esforço jubiloso, virya. Concentração, dhyana. Sabedoria, prajna. O Sutra do Diamante é um controle de qualidade para essas perfeições, estabelecendo o critério que as define como transcendentes de fato. Por exemplo, o esforço jubiloso transcendente é o que se propõe beneficiar os seres da forma mais ampla, o que seria divulgar e aplicar os ensinamentos que revelam a liberdade. Um esforço jubiloso pertencente à roda da vida, que apenas ajude algum grupo de indivíduos de uma forma relativa, por exemplo, não seria considerado perfeição. 6 reinos da roda da vida. Ambientes mentais correspondentes às 6 emoções perturbadoras. Eles são o reino dos infernos, o reino dos pretas, seres famintos, o reino dos animais, o reino humano, o reino dos asuras, semideuses, e o reino dos devas, deuses. Todas as emoções perturbadoras se manifestam no reino humano, mas a predominante seria desejo, apego, e isso caracteriza o reino humano como tal. Nenhum dos reinos tem existência sólida, porém, os seres que lá se encontram acreditam na solidez de seu reino da mesma forma que, usualmente, acreditamos nesse reino humano. 3 corpos do Buda: Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. 3 joias: Buda, Dharma e Sangha. O Buda histórico como o professor ou médico insuperável, seus ensinamentos como um remédio que alivia o sofrimento dos seres e a comunidade que coloca em prática esses ensinamentos. 3 refúgios: refúgio nas 3 joias. 3 venenos: javali, cobra e galo. O javali é usualmente traduzido como ignorância, mas de fato indica uma fixação que é defendida e sustentada pela cobra e pelo galo. A cobra é muitas vezes traduzida como aversão, mas de forma mais ampla indica uma defesa energética dessa fixação. O galo é traduzido como desejo, mas é um equilibrismo constante, uma atividade incessante de sustentação da fixação na separatividade. A natureza pura dos 3 venenos são os 3 corpos do Buda. O Dharmakaya é a ausência de fixações e ainda a vacuidade, que é a fonte de todas elas. O Sambhogakaya é a natureza de sabedoria correspondente aos 5 venenos e, portanto, a energia vibrante que emana continuamente do Dharmakaya. O Nirmanakaya é o corpo de compaixão que surge incessantemente para beneficiar os seres que agem sem liberdade perante os 3 venenos e que, portanto, não reconhecem sua pureza inerente na forma dos corpos do Buda. Idam: as qualidades do Lama, que naturalmente beneficiam os seres como inseparáveis das mentes dos praticantes e apresentadas na forma de uma deidade meditativa. Corresponde ao aspecto Dharma das 3 joias. O autor: Alfredo Avellini, Padma Santen, nasceu em Porto Alegre em 24 de janeiro de 1949. Formou-se e fez mestrado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde lecionou no Departamento de Física de 1969 a 1994.
O primeiro contato com o budismo ocorreu na década de 70, por meio de leituras e de amigos praticantes. Em 1982, a conexão com o budismo já estava estabelecida. Aveline seguia a tradição Zen, mas, ao mesmo tempo, estudava os textos tradicionais, sutras, e também os ensinamentos de outras correntes budistas e não budistas. Em 1986, fundou o Centro de Estudos Budistas para promover a melhor compreensão dos ensinamentos do Buda na nossa cultura e também a prática de meditação, e foi um dos coeditores da revista Bodhisattva. O SEB recebeu muitos visitantes ilustres e participou da organização das visitas de Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, em 1992 a Porto Alegre e em 1999 a Curitiba. A transição formal de Aveline do Zen para o budismo tibetano começou em 1993, quando Sua Eminência Shagdud Tulku Rinpoche esteve em Porto Alegre pela primeira vez. Pouco depois, recebeu de seu mestre os votos de refúgio e o nome de Padma Samten. Em 14 de dezembro de 1996, no Kadroling, em Três Coroas, foi ordenado Lama por Rinpoche. O antigo SEB tornou-se o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, SEB, que reúne os alunos do Lama para ensinamentos e retiros na nova sede, na Estrada do Caminho do Meio, em Viamão, Rio Grande do Sul. Hoje, o Lama Padma Samten exerce sua atividade também em inúmeras outras cidades por todo o Brasil, difundindo os ensinamentos budistas em uma abordagem voltada diretamente para a prática na vida cotidiana e para a meditação. Maiores informações podem ser obtidas na página do SEB, www.bodhisattva.org.